O casamento era um sonho, até a quarta noite. Uma mensagem revelou tudo. A traição veio crua sem aviso, e ela renasceu no meio da destruição. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. Laura sempre acreditou em finais felizes. Desde menina, criada em um apartamento modesto na zona leste de São Paulo, sonhava com aquele momento em que tudo se encaixaria perfeitamente. O vestido branco, o buquê de flores, o homem dos sonhos esperando no altar. E ali estava ela, aos 28 anos, realizando tudo aquilo que sempre imaginou. O cenário não poderia ser mais perfeito. Uma praia paradisíaca no litoral norte, areia branquinha sob os pés descalços, o mar azul turquesa ao fundo e um pôr do sol alaranjado tingindo o céu, como se a própria natureza celebrasse aquele amor. Rafael era tudo o que ela sempre quis. Alto, charmoso, sempre bem vestido, com aquele sorriso sedutor que a fazia esquecer de qualquer preocupação. Ele trabalhava com vendas de imóveis de luxo e ganhava bem, muito bem. Foi ele quem insistiu em fazer uma cerimônia grandiosa, mesmo sabendo que Laura preferia algo mais simples. Mas como negar quando ele dizia que ela merecia o melhor? Como recusar quando ele a olhava com aqueles olhos castanhos e dizia que queria celebrar o amor deles com o mundo inteiro? A mãe de Laura, Dona Teresa, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho em uma fábrica de costura, chorou durante toda a cerimônia. Ela sempre teve receios, mas nunca disse nada. Apenas abraçou a filha antes dela subir no altar e sussurrou: "Seja feliz, minha filha, e se algum dia não for, saiba que minha porta está sempre aberta." Laura não entendeu o peso daquelas palavras naquele momento. Estava radiante demais, flutuando em uma bolha de felicidade que parecia indestrutível. A festa durou até tarde, com música ao vivo, champanhe francês e convidados que não paravam de elogiar o quanto o casal era perfeito. Camila, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, dançou e bebeu com ela até as pernas doerem, jurando que aquele era o casamento mais lindo que já havia presenciado. No dia seguinte, começava a lua de mel. Rafael havia planejado tudo. Uma semana em um resort 5 estrelas em Trancoso, na Bahia. Bangalôs à beira-mar, café da manhã servido na cama, spa, passeios privativos. Laura mal conseguia acreditar que estava vivendo aquilo tudo. Ela, que sempre trabalhou duro como assistente administrativa em uma grande empresa de tecnologia em São Paulo, que sempre economizou cada centavo, agora estava cercada de luxo e atenção. Os primeiros dias foram mágicos. Rafael era atencioso, carinhoso, fazia questão de fotografar cada momento e postar nas redes sociais, mostrando ao mundo o quanto amava a esposa. Laura se entregou completamente àquela experiência. Durante o dia, caminhavam pela praia de mãos dadas, mergulhavam em águas cristalinas, provavam drinks exóticos. À noite, jantares à luz de velas, conversas sobre o futuro, planos sobre a casa que iriam comprar, os filhos que teriam. Mas foi na quarta noite da lua de mel que tudo desmoronou. Laura acordou de madrugada com sede. Rafael dormia profundamente ao seu lado, o rosto relaxado, a respiração pesada de quem havia bebido demais no jantar. Ela se levantou devagar, procurando não acordá-lo, e foi até a cozinha do bangalô buscar água. Ao voltar, viu o celular dele piscando na mesinha de cabeceira. Uma notificação, outra e mais outra. Laura hesitou. Nunca tinha sido o tipo de mulher que vasculhava celular do parceiro. Confiança sempre foi a base de tudo para ela. Mas algo, uma intuição incômoda, fez com que ela pegasse o aparelho. Não tinha senha. Rafael sempre deixava desbloqueado quando estava com ela, dizendo que não tinha nada a esconder. Laura respirou fundo e abriu as mensagens. O nome na conversa era Marcela. As mensagens eram recentes, enviadas há poucos minutos. Ela começou a ler e cada palavra era como uma facada no peito. Marcela dizia que estava morrendo de saudade. Dizia que aquela semana estava sendo uma tortura, que mal podia esperar para tê-lo de volta nos braços. E as respostas de Rafael eram ainda piores. Ele dizia que também estava sofrendo, que aquela viagem era apenas um teatro necessário,
que em breve tudo voltaria ao normal. Ele escreveu que Laura era uma boa mulher, mas que o que ele sentia por Marcela era diferente. Era paixão de verdade, era o que realmente importava. Laura sentiu o mundo girar. As pernas falharam e ela precisou se apoiar na cômoda. Seus olhos percorreram as mensagens anteriores. Havia meses de conversas, encontros em hotéis, promessas de um futuro juntos. Marcela perguntava quando ele ia se separar de verdade, e ele sempre dizia que precisava de mais tempo, que Laura era frágil e ele não queria machucá-la de forma brusca, mas que o amor dele era por Marcela, sempre foi. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Ela tampou a boca com a mão para não soluçar alto e acordá-lo. Como aquilo estava acontecendo? Como o homem que há poucas horas havia dito que ela era a razão da vida dele podia estar mentindo tão descaradamente? Como ela não percebeu nada? Laura saiu do quarto cambaleando, ainda segurando o celular dele. Foi até a varanda do bangalô, onde o som das ondas do mar não conseguia acalmar a tempestade que rugia dentro dela. Pegou seu próprio celular com as mãos trêmulas. Precisava falar com alguém. Precisava desabafar. Precisava entender se aquilo era real ou um pesadelo horrível. Ela abriu o aplicativo de mensagens e procurou o contato de Camila. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Desistiu de escrever. Gravou um áudio e, naquele áudio, a voz embargada entre soluços, ela contou tudo. Disse que havia descoberto mensagens, que Rafael a estava traindo, que o casamento era uma mentira, que não sabia o que fazer. Disse que se sentia burra, humilhada, destruída, que estava ali, no meio do paraíso, vivendo o pior inferno da sua vida. Quando terminou de gravar, Laura nem olhou direito para a tela. Apenas apertou o botão de enviar e largou o celular na mesa. Cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou pela ilusão perdida, pela confiança quebrada, pela vida que havia imaginado e que já não existia mais. Ficou ali por mais de 1 hora, olhando para o mar escuro, tentando reunir forças para decidir o que fazer. Acordar Rafael? Confrontá-lo? Ou apenas fazer as malas e ir embora sem dar satisfação? Cada opção parecia impossível. Quando finalmente voltou para dentro do bangalô, já começava a amanhecer. Rafael ainda dormia. Laura pegou uma muda de roupa, trancou-se no banheiro e tomou um banho longo, como se pudesse lavar toda aquela dor. Ao sair, ele continuava no mesmo lugar, inconsciente de que sua farsa havia sido descoberta. Laura pegou sua mala e começou a arrumar suas coisas em silêncio. Quando terminou, sentou-se na beira da cama e tocou o ombro dele. Rafael precisa acordar. Ele abriu os olhos devagar, confuso, e sorriu ao vê-la. Bom dia, amor. Que horas são? Laura encarou aquele rosto que amava e não reconheceu. Mais nada ali. Quem é Marcela? A expressão dele mudou instantaneamente. O sorriso se desfez. Os olhos arregalaram. Ele tentou disfarçar, mas já era tarde demais. Laura, eu posso explicar. Não precisa, ela cortou, a voz firme apesar das lágrimas que voltavam a escorrer. Eu li tudo. Tudo, Rafael, cada mentira, cada promessa falsa, cada vez que você estava comigo e pensando nela. Ele tentou segurar a mão dela, mas Laura se afastou. Amor, por favor, me escuta. Foi um erro. Eu estava confuso, mas é você que eu amo. Confuso? Laura deu uma risada amarga. Você estava confuso enquanto planejava nosso casamento? Enquanto dizia seus votos na frente de todo mundo? Enquanto me trazia para essa lua de mel? Rafael levantou-se da cama desesperado. Ela não significa nada. Foi só uma fase, eu juro. Eu vou terminar com ela hoje mesmo, agora. Você vai ver. Laura balançou a cabeça. Não quero mais ouvir você. Não quero mais ver você. Vou embora. Você não pode ir embora, estamos casados. Ela pegou a mala e caminhou até a porta. Então vamos nos descasar. As horas seguintes foram um borrão. Laura conseguiu um táxi até o aeroporto, trocou a passagem de volta para São Paulo e embarcou no primeiro voo disponível. Rafael tentou ligar dezenas de vezes, enviou mensagens, mas ela bloqueou o número. Não queria mais nada daquilo. Queria apenas voltar para casa,
para o único lugar onde ainda se sentia segura. Quando chegou ao apartamento da mãe, já era noite. Dona Teresa abriu a porta e não precisou perguntar nada. Apenas abriu os braços e Laura desabou ali, chorando como não chorava desde criança. A mãe a conduziu para dentro, preparou um chá, cobriu a filha com um cobertor velho e familiar e ficou ao seu lado até que ela finalmente adormecesse de exaustão. Nos dias seguintes, Laura mal saiu do quarto. Camila apareceu no segundo dia, cheia de preocupação. Eu recebi seu áudio, amiga. Vim assim que pude. Estou aqui para o que você precisar. Foi só então que Laura percebeu. O áudio. Ela havia enviado aquele áudio para Camila. Ou pelo menos era o que achava. Pegou o celular para confirmar e sentiu o sangue gelar nas veias. O áudio não tinha sido enviado para Camila. Na pressa, na confusão, no desespero da madrugada, ela tinha enviado para o contato errado. E quando viu para quem havia mandado aquela mensagem desesperada, sentiu que o chão se abria sob seus pés novamente. João Henrique Almeida, seu chefe, o CEO da empresa onde trabalhava. Laura deixou o celular cair no chão. Camila pegou o aparelho e viu a conversa aberta. "Oh, meu Deus", sussurrou a amiga. "Eu mandei para ele", Laura murmurou incrédula. "Eu mandei aquele áudio para o meu chefe. Ele ouviu tudo. Ele sabe de tudo." Camila tentou acalmá-la. "Olha, talvez ele nem tenha escutado. Esses CEOs vivem ocupados, recebem milhões de mensagens por dia. Talvez ele nem tenha percebido." Mas Laura sabia que não era assim. João Henrique era conhecido na empresa por ser extremamente atento a detalhes. Um homem de 40 e poucos anos, sempre impecável em seus ternos sob medida, com uma postura que impunha respeito imediato. Ele era reservado, nunca se envolvia em conversas casuais, raramente sorria. Mas tinha um olhar penetrante, como se enxergasse através das pessoas. E agora, ele tinha ouvido ela chorando, desabafando, se despedaçando emocionalmente. A vergonha que Laura sentiu foi avassaladora. Ela já estava destruída pela traição de Rafael e agora precisava lidar com a humilhação profissional de ter exposto sua vida pessoal para o homem mais importante da empresa. Como ela conseguiria olhar para ele novamente? Como voltaria a trabalhar sabendo que ele sabia de tudo? Laura passou os dias seguintes em um estado de torpor. Mal comia, mal dormia. A mãe tentava animá-la com comidas favoritas. Camila tentava fazê-la sair de casa, mas nada funcionava. O mundo lá fora parecia hostil e assustador demais. Rafael continuava tentando contato por outros números, enviando mensagens dramáticas, mas ela ignorava tudo. Uma semana depois do retorno, Laura recebeu uma mensagem no celular. Era de uma assistente da empresa, informando que o João Henrique gostaria de falar com ela. O coração de Laura disparou. Era isso. Ele ia demiti-la. Ia dizer que aquele tipo de comportamento era inadequado, que ela havia ultrapassado limites profissionais. Talvez dissesse que ela precisava resolver seus problemas pessoais longe do ambiente corporativo. Laura passou a noite em claro, preparando-se mentalmente para o pior. Pela manhã, vestiu-se com cuidado, tentando manter alguma dignidade, mesmo sabendo que estava prestes a perder tudo. Quando chegou ao prédio da empresa na região da Faria Lima, suas pernas tremiam ao entrar no elevador, que a levaria até o último andar, onde ficava a sala dele. A assistente a recebeu com um sorriso gentil e a conduziu até a ampla sala com vista panorâmica da cidade. João Henrique estava de pé ao lado da janela, observando São Paulo lá embaixo. Quando ela entrou, ele se virou. O rosto dele era inescrutável como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era pena, não era julgamento. Era algo que Laura não conseguia decifrar. "Laura, sente-se, por favor", ele disse, indicando uma poltrona confortável. Ela obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar os tremores. "Senhor, eu gostaria de me desculpar pelo que aconteceu. Foi um erro terrível, eu não tinha intenção de envolver o senhor em problemas pessoais. Entendo completamente se o senhor quiser me dispensar."
João Henrique ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando-a. Então, ele se sentou na poltrona ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas criando uma atmosfera menos formal do que Laura esperava. Eu não vou dispensá-la, Laura. Vim aqui para oferecer apoio. Ela piscou, confusa. Como assim? Ele continuou, a voz firme, mas gentil. Vou conceder a você uma semana de licença remunerada. Sei que você deveria estar em lua de mel, mas entendo que as circunstâncias mudaram. Use esse tempo para cuidar de si mesma. Além disso, vou indicar um advogado da empresa para cuidar do seu processo de divórcio. Discretamente e sem custos para você. Laura ficou sem palavras. Aquilo não fazia sentido. Por que ele estaria fazendo isso? Por que um homem tão poderoso, tão distante, se importaria com os problemas dela? Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Você não precisa dizer nada, ele respondeu. Apenas aceite a ajuda. E quando estiver pronta para voltar, você continua tendo seu lugar aqui. Sua competência e dedicação não mudaram por causa de problemas pessoais. Pela primeira vez em dias, Laura sentiu algo, além de dor e vergonha. Sentiu um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse um caminho possível. Talvez ela pudesse se reerguer daquilo tudo. Quando saiu da sala, Laura ainda estava atordoada. Camila a esperava no saguão, ansiosa por notícias. E quando Laura contou o que havia acontecido, a amiga ficou boquiaberta. Ele fez isso? Sério? O CEO gelado, que ninguém nunca viu sorrir, ofereceu tudo isso para você? Laura assentiu, ainda processando. Camila deu um sorriso maroto. Amiga, acho que tem alguém de olho em você. Para, não seja ridícula, Laura retrucou, mas sentiu as bochechas corarem. Nos dias que se seguiram, Laura começou lentamente a sair do buraco. Com a ajuda do advogado indicado por João Henrique, o processo de divórcio foi iniciado. Rafael tentou resistir, mas as provas da traição eram irrefutáveis. A mãe continuava sendo um porto seguro, e Camila não deixava Laura se afundar na tristeza por muito tempo. E em algum lugar no fundo de sua mente, Laura não conseguia parar de pensar no gesto inesperado do homem mais poderoso que conhecia. Um homem que poderia ter virado as costas, mas escolheu estender a mão. E isso, de alguma forma, mudava tudo. Conte-me, qual a sua opinião dessa história? E como você acha que ela irá acabar? Quando Laura voltou ao trabalho, sentia-se uma pessoa diferente. Não completamente curada, mas definitivamente mais forte do que quando havia saído. A semana de licença tinha sido fundamental. Entre conversas longas com a mãe, desabafos com Camila e sessões com uma terapeuta que o advogado da empresa havia recomendado, ela começou a entender que não tinha culpa pelo que Rafael havia feito. A traição não era reflexo de algo que faltava nela. Era reflexo de algo que faltava nele. Seu primeiro dia de volta foi um misto de ansiedade e determinação. Laura se arrumou com cuidado naquela manhã, escolhendo um conjunto social que a fazia sentir profissional e confiante. Quando entrou no escritório, alguns colegas a cumprimentaram com sorrisos genuínos, outros com olhares curiosos. Ela sabia que havia rumores. Sempre havia. Mas decidiu que não se importaria mais com o que os outros pensavam. Durante a manhã, Laura mergulhou no trabalho acumulado. Relatórios, planilhas, e-mails. Era reconfortante ter algo concreto em que focar, algo que ela conseguia controlar. Por volta do meio-dia, recebeu uma mensagem interna do Departamento de Recursos Humanos solicitando sua presença em uma reunião à tarde. O coração dela acelerou por um momento, mas ela respirou fundo e se acalmou. Já havia passado pelo pior. O que mais poderia acontecer? A reunião era em uma das salas de conferência do 10º andar. Quando Laura entrou, encontrou Patrícia, a diretora de RH, e mais 2 gerentes de projetos que ela conhecia de vista. Elas a receberam com cordialidade e foram diretas ao ponto. Laura, estamos impressionadas com sua trajetória na empresa. Patrícia começou. Você sempre foi dedicada, competente e mostrou grande potencial. Gostaríamos de convidá-la para fazer parte de um projeto estratégico que estamos desenvolvendo. É um trabalho importante, que vai requerer dedicação extra,
mas acreditamos que você tem exatamente o perfil que buscamos. Laura ficou surpresa. Ela esperava voltar para sua rotina normal, não receber uma promoção disfarçada. Qual seria o projeto? É uma iniciativa de expansão digital, explicou uma das gerentes. Vamos reestruturar toda a plataforma tecnológica da empresa e você seria a assistente direta da equipe de coordenação. Isso significa que você trabalharia de perto com os líderes de cada departamento e também teria contato direto com a diretoria executiva. Isso incluía João Henrique. Laura sabia disso sem precisar perguntar. Eu aceito. Ela respondeu sem hesitar. Era uma oportunidade que não podia desperdiçar, não importava quão intimidador o cenário fosse. Nas semanas seguintes, Laura foi completamente absorvida pelo novo projeto. As reuniões eram constantes, os prazos apertados e as expectativas altas. Ela trabalhava até tarde quase todos os dias, muitas vezes sendo a última pessoa a deixar o escritório. E foi durante uma dessas noites longas que ela começou a notar algo diferente. João Henrique também ficava até tarde. Ela frequentemente o via passando pelos corredores, sempre focado, sempre com aquela aura de seriedade. Mas de vez em quando se cruzavam no corredor vazio ou no elevador, ele fazia questão de cumprimentá-la. Boa noite, Laura. Bom trabalho hoje. Pequenos gestos, mas que não passavam despercebidos. Uma noite, Laura estava sozinha na sala de reuniões, revisando apresentações para o dia seguinte, quando ele apareceu na porta. Posso entrar? Claro, senhor, ela respondeu, tentando não mostrar nervosismo. Ele entrou e ficou de pé ao lado da mesa, observando os papéis espalhados. Você está trabalhando demais. É um projeto importante. Quero fazer um bom trabalho. E está fazendo, ele disse. E pela primeira vez, Laura viu algo que se aproximava de um sorriso em seu rosto. Mas também é importante descansar. Não adianta se esgotar. Eu sei, eu só quero provar que mereço estar aqui. João Henrique a encarou por um longo momento. Você já provou isso. Não precisa mais fazer isso. Havia algo na voz dele que fez o coração de Laura acelerar. Não era pena. Não era condescendência. Era reconhecimento. Era respeito genuíno. Obrigada, ela murmurou. Ele assentiu e saiu da sala, deixando Laura sozinha com seus pensamentos confusos. Por que ele a fazia sentir tão vista? Era estranho. Rafael sempre fazia elogios grandiosos, sempre dizia que ela era especial, mas nunca parecia realmente vê-la. João Henrique, por outro lado, falava pouco, mas cada palavra carregava peso. Os dias se transformaram em semanas, e Laura se viu pensando nele com uma frequência que a incomodava. Não era apropriado. Ele era seu chefe. Ela estava apenas saindo de um casamento devastador. Era a pior hora possível para desenvolver qualquer tipo de interesse romântico. E mesmo assim, ela não conseguia evitar. Camila notou a mudança. Durante um almoço juntas, ela cutucou a amiga com um sorriso malicioso. Você está diferente. Tem um brilho novo nos olhos. Estou bem, só isso. Focada no trabalho. Focada no trabalho ou focada no chefe gato? Laura quase engasgou com o suco. Camila, não fala assim. Amiga, você não está enganando ninguém. Toda vez que menciona esse projeto, seus olhos se iluminam. E sempre acaba falando dele de alguma forma. Não é nada disso, Laura protestou, mas sentiu as bochechas corarem. Ele é meu chefe. Acabei de sair de um casamento horrível. Seria ridículo. O coração não segue cronograma, querida. E olha, depois do que você passou, merece alguém que te valorize de verdade. Alguém que te veja. As palavras de Camila ficaram ecoando na mente de Laura pelos dias seguintes. E quanto mais ela tentava ignorar o que sentia, mais evidente aquilo se tornava. A grande virada aconteceu em uma quinta-feira chuvosa de outubro. Laura estava finalizando relatórios quando percebeu que já passava das 10 da noite. O escritório estava praticamente vazio. Apenas a luz de segurança iluminava os corredores. Ela arrumou suas coisas, pegou a bolsa e se dirigiu ao elevador. Foi só quando estava no estacionamento que percebeu o problema. Seu carro não ligava. A bateria havia morrido.
Laura tentou várias vezes, mas nada funcionava. Pegou o celular para chamar um aplicativo de transporte e viu que estava sem sinal. A chuva caía forte lá fora e ela estava presa naquele estacionamento frio e escuro. Sentiu a frustração crescer. Claro que isso tinha que acontecer. Claro que depois de tudo, o universo ainda achava formas de complicar sua vida. Estava prestes a sair do carro e procurar o segurança do prédio quando viu os faróis de outro veículo se aproximando. O carro parou ao lado do dela. A janela desceu e Laura reconheceu imediatamente o perfil de João Henrique. Problemas? Meu carro não liga e estou sem sinal no celular. Ele não hesitou. Entre no meu carro. Vou te levar para casa. Não precisa, senhor. Eu posso chamar o segurança. Laura, está chovendo, é tarde e você mora longe. Entre. O tom não era autoritário, mas definitivo. Laura pegou sua bolsa e correu até o carro dele, encharcando-se nos poucos metros de distância. Quando entrou, sentiu o contraste imediato do aquecimento e do cheiro de couro do interior luxuoso. Obrigada, ela disse, tentando não pingar muito no banco. Não precisa agradecer. Para onde? Laura deu o endereço do apartamento da mãe na Zona Leste. Ele assentiu e começou a dirigir. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas o som da chuva batendo no teto do carro e o movimento dos limpadores de para-brisa preenchendo o espaço. Como você está? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Bem, melhor, ela respondeu honestamente. Obrigada por tudo que o senhor fez. A licença, o advogado, eu não tinha como retribuir aquilo, não precisa retribuir. Você merecia apoio. Por que o senhor fez isso? Laura se pegou perguntando antes de poder se conter. Desculpe, não quero ser invasiva. É que não é comum um CEO se envolver assim com problemas pessoais de funcionários. João Henrique ficou quieto por um momento, os olhos fixos na estrada molhada à frente. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais suave, mais humana. Porque eu ouvi aquele áudio. Laura sentiu o sangue subir ao rosto. Eu sinto muito por aquilo. Foi um erro terrível. Não foi, ele disse. Foi um momento de vulnerabilidade honesta e me fez ver algo que raramente vejo. O quê? Uma pessoa de verdade. Não um funcionário, não um número em uma planilha. Uma mulher enfrentando uma dor genuína com uma coragem que a maioria das pessoas não tem. Laura ficou sem palavras. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Eu cresci em um ambiente onde emoções eram vistas como fraqueza. Ele continuou. Onde você tinha que ser duro, racional, distante, construir uma carreira inteira sendo esse homem. E funciona. Sou bem-sucedido, sou respeitado, mas também sou vazio. A confissão era tão inesperada que Laura virou-se para olhá-lo. Mesmo no escuro do carro, ela podia ver a tensão em sua mandíbula, como se aquelas palavras custassem muito a sair. Quando ouvi você naquele áudio, chorando, se abrindo, sendo tão brutalmente honesta sobre sua dor, algo em mim despertou. Percebi o quanto eu tinha me desconectado de ser humano. E quis ajudar não apenas porque era a coisa certa a fazer, mas porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Do que? Laura sussurrou. Que sentir não é fraqueza, é coragem. O carro parou em um sinal vermelho. Um raio iluminou o céu, seguido de um trovão que fez Laura se assustar levemente. João Henrique virou-se para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, ela o viu sem a máscara do CEO. Era apenas um homem, tão perdido e solitário quanto ela havia estado. Eu não deveria estar dizendo isso, ele murmurou. É inadequado. Você é minha funcionária. Acabou de sair de um casamento e eu sou... Você é o quê? Laura perguntou, a voz quase inaudível. Interessado em você. Muito interessado. O mundo pareceu parar. A chuva, o trânsito, tudo desapareceu. Havia apenas os dois, naquele espaço pequeno e aquecido, com a verdade suspensa entre eles. Isso é loucura, Laura disse, mas não conseguia tirar os olhos dele. Eu sei. Você é meu chefe. Eu sei. Eu acabei de descobrir que meu casamento era uma mentira. Eu sei. E mesmo assim, ele completou. E então, sem pensar nas consequências,
sem calcular os riscos, Laura se inclinou e o beijou. Foi um beijo hesitante no início, como se ambos estivessem testando se aquilo era real. Mas quando ele respondeu, puxando-a suavemente mais perto, o beijo se aprofundou, carregado de toda a atenção acumulada nas últimas semanas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. O sinal já havia ficado verde há alguns segundos, e uma buzina atrás os fez voltar à realidade. João Henrique voltou a dirigir, mas a mão dele encontrou a dela no console, entrelaçando os dedos. "O que nós acabamos de fazer?" Laura perguntou, meio rindo, meio em pânico. Algo completamente irresponsável. Ele respondeu, e pela primeira vez ela ouviu uma risada genuína vindo dele. Quando chegaram ao prédio da mãe de Laura, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Ela não queria sair do carro. Não queria que aquele momento acabasse, mas sabia que precisava. "Obrigada pela carona." "Laura," ele segurou a mão dela antes que ela saísse. "Eu não sei onde isso vai dar. Não sei se é certo ou errado. Mas quero ver você de novo, fora do escritório, como pessoas comuns." Ela sorriu. "Eu também quero." "Sábado à noite? Jantar?" "Combinado." Laura saiu do carro flutuando. Quando entrou, em casa, a mãe já estava dormindo. Ela foi direto para o quarto e se deitou, o coração ainda acelerado. Pegou o celular e viu uma mensagem de Camila perguntando se estava tudo bem. Em vez de responder com palavras, enviou um emoji de coração. Segundos depois, o telefone tocou. Era Camila, obviamente. "O que aconteceu? Esse coração aí não é por nada." Laura riu. Aconteceu algo completamente inesperado. "Conta." E Laura contou tudo. O carro quebrado, a carona, a conversa, o beijo. Camila gritou tão alto do outro lado da linha que Laura precisou afastar o telefone do ouvido. Eu sabia que tinha algo entre vocês dois. Oh, meu Deus, você vai jantar com ele no sábado? Preciso te ajudar a escolher roupa. Na verdade, preciso que você compre roupa nova." "Isso é sério, amiga." "Para, você está exagerando." "Exagerando?" "O CEO da empresa te levou para casa debaixo de chuva, fez uma confissão emocional profunda e te beijou no carro." "Isso é coisa de filme, Laura. Você merece isso depois de tudo que passou." E talvez Camila estivesse certa. Talvez, depois de toda a dor e humilhação, o universo estivesse finalmente conspirando a seu favor. Talvez aquele encontro fortuito, aquele áudio enviado por engano, tivesse sido o empurrão que ela precisava para encontrar algo real. Enquanto Laura adormecia naquela noite, não pensou em Rafael nem uma única vez. Seus pensamentos estavam ocupados com a lembrança de mãos entrelaçadas, de um beijo sob a tempestade e da promessa de um sábado que parecia a anos de distância. O sábado chegou parecendo carregar uma eternidade de expectativa. Laura acordou cedo, nervosa como não se sentia há anos. Não era o nervosismo superficial de um primeiro encontro qualquer. Era algo mais profundo, mais significativo. Sentia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Camila chegou ao apartamento por volta do meio-dia, carregada de sacolas. "Fui às compras por nós duas", anunciou, jogando as bolsas no sofá. "Você vai estar deslumbrante hoje à noite." "Você é louca", Laura riu, mas seu coração estava acelerado. "Nem sei para onde vamos. Não importa. Você precisa estar impecável, confiante e irresistível. Deixa comigo." As horas seguintes foram uma mistura de experimentação de roupas, maquiagem e muitas risadas. Dona Teresa observava tudo da porta da cozinha com um sorriso discreto. Via a filha reviver, recuperar aquele brilho nos olhos que Rafael havia apagado. E isso era tudo o que importava. Quando Laura ficou pronta, até ela mesma se surpreendeu com o reflexo no espelho. Camila havia escolhido um vestido azul marinho elegante, que realçava suas curvas sem ser exagerado. O cabelo estava solto em ondas suaves. A maquiagem destacava seus olhos castanhos. Ela parecia outra pessoa. Ou talvez, finalmente, parecia ela mesma. João Henrique passou para buscá-la pontualmente às 8 da noite. Quando Laura abriu a porta, viu o impacto no olhar dele.
Ele estava sem o terno formal do escritório, usando uma camisa social azul clara e calças escuras. Parecia mais jovem, mais relaxado e absolutamente atraente. "Você está linda", ele disse, e a sinceridade na voz fez Laura se sentir bonita de verdade. "Obrigada. Você também está... bem." Ele sorriu, e Laura percebeu que estava vendo aquele sorriso cada vez mais frequentemente. Era como se, longe do escritório, ele permitisse que uma versão diferente de si mesmo emergisse. "Pronta?" Laura assentiu, despediu-se rapidamente da mãe e entrou no carro dele. O restaurante ficava em um bairro afastado, discreto, longe dos lugares frequentados pela elite empresarial de São Paulo. Era claro que João havia escolhido o local com cuidado, buscando privacidade. O ambiente era aconchegante, com iluminação suave e mesas espaçadas. Eles foram conduzidos a um canto mais reservado, onde poderiam conversar sem serem ouvidos. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre tudo e nada. Sobre infância, sonhos, medos, coisas que raramente compartilhavam com outras pessoas. Laura descobriu que João havia crescido em uma família tradicional paulistana, onde as expectativas eram altas e a demonstração de afeto escassa. Ele estudou administração na melhor universidade do país, assumiu a empresa do pai aos 30 anos e desde então dedicava cada minuto de sua vida ao trabalho. Relacionamentos eram raros e superficiais. Ele nunca havia se casado, nunca teve filhos. Dizia que não havia espaço em sua vida para esse tipo de compromisso. Até agora, ele adicionou, olhando para Laura de uma forma que fez o coração dela pular. "E você?" ele perguntou. "Como era sua vida antes de tudo isso?" Laura contou sobre sua infância simples mas feliz, sobre como sempre foi estudiosa e determinada, como conseguiu a vaga na empresa logo após a faculdade e foi subindo devagar, mas consistentemente. Falou sobre como conheceu Rafael em uma festa de amigos, como ele a conquistou com atenção e charme, como ela realmente acreditou que aquele era seu final feliz. "Eu fui ingênua", ela admitiu. "Acreditei em tudo o que ele dizia. Não vi os sinais." "Não foi ingenuidade", João corrigiu. "Foi confiança. Não há nada de errado em confiar em alguém que você ama. Mas ele não merecia minha confiança." "Não. E você não merecia a traição. Mas olha onde você está agora. Mais forte, mais consciente e ainda capaz de se abrir para novas possibilidades. Muitas pessoas nunca se recuperam disso." Laura sorriu, tocada pelas palavras. "Você sempre sabe o que dizer." "Não sempre. Na verdade, raramente. Mas com você, as palavras parecem vir naturalmente." Depois do jantar, ele sugeriu uma caminhada pelo parque próximo. A noite estava fresca, o céu estrelado. Andaram lado a lado, as mãos ocasionalmente se tocando, até que João finalmente entrelaçou os dedos dele nos dela. "Isso é estranho?" Laura perguntou. "O quê?" "Nós, um chefe e sua funcionária, começando algo quando eu ainda estou me divorciando." "Na teoria, é completamente inadequado", ele admitiu. "Mas, na prática, parece a coisa mais certa que já fiz." Eles pararam perto de um lago, onde o reflexo da lua dançava na água. João virou-se para ela, as mãos, segurando suavemente o rosto de Laura. "Eu não sei onde isso vai dar", ele disse suavemente. "Não sei se conseguiremos manter isso longe do escritório. Não sei se vai funcionar. Mas quero tentar. Quero estar com você." "Eu também quero", Laura sussurrou. E então eles se beijaram novamente, mas desta vez sem a urgência da tempestade, sem o impulso do momento. Era um beijo lento, exploratório, cheio de promessas. As semanas seguintes foram uma mistura de cuidado extremo no trabalho e intensidade absoluta fora dele. No escritório mantinham uma distância profissional impecável, nenhum olhar prolongado demais, nenhum toque casual. Mas, depois que todos iam embora, quando o prédio ficava vazio, permitiam-se alguns momentos roubados, conversas longas na sala dele, cafés compartilhados em silêncio, olhares que diziam muito mais do que palavras. Aos finais de semana, encontravam-se em lugares discretos, jantares em restaurantes afastados, caminhadas em parques menos conhecidos,
sessões de cinema em horários vazios. João tinha uma casa de campo em uma região montanhosa a algumas horas de São Paulo, e foi para lá que ele a levou em um fim de semana de novembro. A casa era deslumbrante, construída em madeira e pedra, com enormes janelas que davam para uma vista espetacular das montanhas cobertas de Mata Atlântica. Havia uma lareira na sala principal, uma cozinha rústica mas equipada e uma varanda onde se podia sentar e simplesmente observar a natureza. Eu venho aqui quando preciso pensar, João explicou enquanto acendia a lareira. Quando a cidade fica pesada demais. É perfeito, Laura disse, genuinamente impressionada. Eles passaram aquele fim de semana em uma bolha de intimidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Cozinharam juntos, riram de erros culinários, conversaram por horas em frente ao fogo. João contou sobre pressões que enfrentava na empresa, sobre expectativas familiares que nunca conseguia atender completamente, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de pessoas o tempo todo. Laura, por sua vez, abriu-se sobre suas inseguranças, sobre como sempre sentiu que precisava provar seu valor, sobre o medo de não ser suficiente. E João escutava tudo com uma atenção que ela nunca havia recebido de ninguém. Na segunda noite, enquanto estavam na varanda observando as estrelas, João a puxou para mais perto. Você sabe que eu nunca fiz isso antes, certo? O quê? Isso. Abrir minha casa, minha vida, para alguém. Eu sempre mantive tudo separado. Trabalho era trabalho. Vida pessoal era... bem, quase inexistente. Por que está fazendo isso agora? Ele pensou por um momento. Porque aquele áudio que você enviou me mostrou algo. Você estava completamente quebrada naquele momento, vulnerável, exposta. E ainda assim, havia uma força ali. Uma honestidade brutal que eu nunca tinha visto em ninguém. Fez eu me perguntar quando foi a última vez que eu mesmo fui honesto sobre o que sentia. E o que você sente? Laura perguntou, virando-se para encará-lo. Os olhos dele buscaram os dela na penumbra. Sinto que encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Alguém que me vê além do cargo, do dinheiro, do poder. Alguém que me faz querer ser mais do que apenas um CEO eficiente. Laura sentiu lágrimas se formarem nos olhos, mas eram lágrimas de gratidão, de alívio. Eu sinto o mesmo. Você me deu apoio quando eu mais precisava, sem pedir nada em troca. Me fez sentir forte quando eu achava que tinha quebrado para sempre. Você não quebrou, Laura. Você se transformou. Naquela noite, na quietude da montanha, longe do mundo e de seus julgamentos, eles se entregaram completamente um ao outro. Não foi apenas físico, embora houvesse uma intensidade inegável nisso. Foi emocional, espiritual. Era como se duas pessoas que haviam passado a vida escondidas atrás de muros finalmente encontrassem coragem para derrubar as barreiras. De volta a São Paulo, mantinham o relacionamento em absoluto sigilo. Eram cuidadosos, estratégicos. Mas o que começou como precaução logo se tornou necessidade quando Laura começou a notar olhares curiosos no escritório. Algumas colegas cochichavam quando ela passava. Nada concreto, apenas aquela sensação incômoda de estar sendo observada. Camila foi a primeira a alertá-la. Amiga, as pessoas estão falando. Falando o quê? Que você anda diferente, mais feliz, e que tem passado muito tempo trabalhando até tarde. Eu realmente tenho trabalhado até tarde. O projeto é exigente. Mas sempre o João Henrique também está lá. E convenhamos, 2 mais 2 são 4. Nós somos cuidadosos, Laura protestou. Eu sei, mas cuidado nunca é suficiente quando se trata de fofoca de escritório. Só estou te avisando para tomarem ainda mais cuidado. O aviso de Camila se provou profético. Uma sexta-feira à noite, Laura e João decidiram jantar em um restaurante que achavam seguro. Era longe, discreto, frequentado por poucos. Mas o destino tinha outros planos. Um fotógrafo freelancer, que estava no local por acaso, reconheceu João Henrique. Viu ele com uma mulher, claramente em um encontro romântico. E fez o que qualquer fotógrafo em busca de uma matéria faria. Tirou fotos. Laura e João não notaram nada. Jantaram tranquilamente, conversaram, riram, se despediram com um beijo no estacionamento,
antes de cada um seguir para sua casa. Achavam que mais uma noite havia passado sem incidentes. Foi só no domingo de manhã que Laura viu a catástrofe. Camila ligou às 7 da manhã, a voz urgente. Liga à internet. Agora. Com o coração disparado, Laura abriu o navegador no celular. E lá estava. Uma matéria em um site de fofocas empresariais com o título CEO de gigante tech em romance secreto com funcionária. E as fotos eram inequívocas. Eles no restaurante sorrindo um para o outro. O beijo no estacionamento. Tudo perfeitamente capturado. Laura sentiu o mundo girar. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Imediatamente seu celular começou a tocar. Era João. Você viu? A voz dele estava tensa. Acabei de ver. Silêncio do outro lado. Então, sinto muito. Fui descuidado. Deveria ter sido mais cauteloso. Não é sua culpa. Nós dois achamos que estávamos seguros. O que vamos fazer? Antes que Laura pudesse responder, outro nome piscou na tela. Um número que ela reconhecia e que havia bloqueado semanas atrás. Rafael. Ele havia conseguido um novo número e estava ligando. E então veio a mensagem. E outra. E mais outra. As mensagens eram venenosas. Ele havia visto a matéria. E estava furioso. Dizia que agora tudo fazia sentido, que ela o havia traído durante o casamento, que por isso tinha pedido o divórcio tão rapidamente. Ameaçava processá-la por adultério, por difamação, por danos morais. Dizia que iria à imprensa, que contaria sua versão da história, que a destruiria profissionalmente e pessoalmente. Laura começou a tremer. A respiração ficou difícil. Era a humilhação da lua de mel multiplicada por 1000. Agora não era apenas ela que estava exposta, era João também. E tudo por causa dela. Laura, me escuta. A voz de João através do telefone a trouxe de volta. Respira. Respira comigo. Ela tentou, mas as lágrimas já caíam. Ele vai destruir tudo. Vai dizer que te traí, que sou uma mentirosa, que o casamento acabou por minha culpa. Ele não vai destruir nada, João disse, a voz firme. Porque não vamos deixar. Me encontra na minha casa em 1 hora, vamos resolver isso juntos. Juntos, ele disse. E de alguma forma aquela palavra fez Laura respirar um pouco melhor. Ela não estava sozinha dessa vez. Tinha alguém ao seu lado, alguém disposto a enfrentar a tempestade com ela. Quando chegou à casa dele, João já estava com o advogado da empresa presente. Eles tinham um plano. Iriam se antecipar a Rafael, desmascarar suas mentiras antes que ele pudesse espalhar sua versão distorcida dos fatos. Tinham provas da traição dele, registros de mensagens, testemunhas. Tudo o que era necessário para mostrar quem realmente era o vilão daquela história. Mas enquanto o advogado falava sobre estratégias, legais e comunicados à imprensa, Laura mal conseguia prestar atenção. Olhava para João, que segurava sua mão com firmeza, e se perguntava se eles sobreviveriam àquela tempestade. Se o amor que estavam construindo era forte o suficiente para resistir ao julgamento público, às fofocas, à tentativa de Rafael de transformá-los em algo sujo. João percebeu seu olhar e apertou sua mão. Vamos superar isso, ele sussurrou. Prometo. E Laura quis acreditar. Precisava acreditar. Porque perder aquilo agora, depois de tudo, seria devastador demais. A semana seguinte foi uma das mais difíceis da vida de Laura. A notícia do relacionamento dele se espalhou como fogo pela empresa. Olhares seguiam Laura pelos corredores, conversas paravam abruptamente quando ela chegava perto. Alguns colegas a evitavam completamente, outros faziam perguntas indiscretas disfarçadas de preocupação. A pressão era sufocante, mas o pior veio de Rafael. Ele cumpriu sua ameaça e procurou um jornalista sensacionalista, oferecendo uma entrevista exclusiva sobre como sua ex-esposa o havia traído e humilhado publicamente. A matéria seria publicada em 2 dias, com direito à foto dele fazendo o papel de vítima. Ele exigia uma compensação financeira pelo que chamava de danos à sua reputação e sofrimento emocional. Laura estava em seu apartamento quando o advogado de João ligou com a notícia. Ela desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Dona Teresa sentou-se ao seu lado, passando a mão carinhosamente pelos cabelos da filha.
minha querida. Você não fez nada de errado. A mãe disse suavemente. Esse homem está tentando tirar proveito da situação porque sabe que perdeu você de verdade. Mas a verdade sempre vem à tona. E se não vier, mãe? E se as pessoas acreditarem nele? E se eu perder meu emprego, minha reputação e ainda arrastar João junto? Então vocês recomeçam, mas juntos. E isso já é mais do que muita gente tem. Camila chegou minutos depois trazendo vinho e chocolate. A santa trindade de sobrevivência feminina, ela anunciou, tentando arrancar um sorriso de Laura. Olha, esse Rafael é um verme, sempre foi. Mas agora ele está desesperado, e pessoas desesperadas fazem besteira. Ele vai se enforcar nas próprias mentiras. Enquanto as amigas conversavam, o telefone de Laura tocou. Era João, perguntando se podia passar lá. Ela concordou e menos de meia hora depois ele estava à porta, ainda de terno vindo do escritório. A presença dele no apartamento simples de Dona Teresa criou um contraste notável. Mas João não demonstrou nenhum desconforto. Cumprimentou a mãe de Laura com respeito genuíno e Camila com um aceno de cabeça educado. "Podemos conversar?" ele perguntou a Laura. Eles se retiraram para o pequeno quintal dos fundos, onde havia um banco sob uma jabuticabeira. Sentaram-se lado a lado, o silêncio pesando entre eles. "Eu tenho uma proposta", João começou. O advogado preparou uma estratégia completa. "Vamos nos antecipar. Vamos fazer um comunicado oficial mostrando a linha do tempo real dos acontecimentos. Suas mensagens com a amiga na noite da lua de mel, as provas da traição do Rafael, tudo. Vamos expor a verdade antes que ele possa distorcê-la." Laura respirou fundo. "Mas isso significa expor tudo. Minha humilhação, minha dor, tudo vai ficar público. Eu sei. E é por isso que só faremos se você concordar. Porque é sua história, Laura. Não minha, não do advogado. Sua. E você tem todo o direito de mantê-la privada se preferir. E se eu mantiver privada, Rafael conta a versão dele e todo mundo acredita. Talvez. Mas sua dignidade permanece intacta." Laura olhou para o céu escurecendo. Pensou em tudo que havia passado. Na traição, no áudio errado, na vergonha inicial. E então pensou em tudo que havia conquistado depois. A força que encontrou, o trabalho reconhecido, o amor inesperado. Ela havia se reconstruído uma vez. Podia fazer de novo, se necessário. Mas dessa vez não precisava fazer sozinha. "Vamos expor a verdade", ela decidiu. "Toda ela. Mas fazemos juntos e oficialmente. Não vou me esconder mais." João segurou a mão dela. "Tem certeza?" "Absoluta. Rafael usou minha vulnerabilidade contra mim por meses. Agora é hora de mostrar que vulnerabilidade não é fraqueza, é autenticidade. E eu não vou mais ter vergonha disso." No dia seguinte, antes que Rafael pudesse publicar sua entrevista, o advogado da empresa divulgou um comunicado completo e detalhado. Incluía a linha do tempo completa dos eventos, o casamento, a descoberta da traição durante a lua de mel documentada com prints de mensagens entre Rafael e Marcela, o retorno de Laura e o início do processo de divórcio. Também incluía depoimentos de testemunhas, incluindo Camila, confirmando que Laura havia descoberto a traição primeiro e que o relacionamento com João começou meses depois, quando ela já estava em processo de separação. O comunicado terminava com uma declaração de João, assumindo publicamente o relacionamento e defendendo a integridade de Laura. Ele escreveu que raramente misturava vida pessoal e profissional, mas que faria uma exceção para deixar claro que Laura era uma profissional exemplar, que seu desempenho sempre foi baseado em mérito e que qualquer insinuação contrária seria respondida judicialmente. A repercussão foi imediata. O jornalista que Rafael havia procurado publicou a entrevista mesmo assim, mas agora parecia patético. As redes sociais se dividiram, mas muitos saíram em defesa de Laura. Mulheres compartilhavam histórias semelhantes de traição, de como é difícil reconstruir a vida depois. E a narrativa começou a mudar. Rafael, percebendo que estava perdendo, intensificou os ataques. Ameaçou processar Laura e João por difamação
Exigiu quantias absurdas de compensação. Deu entrevistas cada vez mais dramáticas, mas cada movimento dele só expunha mais sua própria natureza manipuladora. Foi então que João decidiu ir ainda mais longe. Contratou investigadores que descobriram que Marcela não era a única. Rafael havia tido pelo menos outras 2 amantes durante o relacionamento com Laura. Todas foram encontradas e contatadas, e todas concordaram em dar depoimento, revelando o padrão de comportamento dele. Quando essas informações vieram à tona, a narrativa de Rafael desmoronou completamente. Ele não era a vítima traída que tentava parecer. Era um manipulador serial que havia sido finalmente exposto. Os processos que ameaçava fazer perderam credibilidade e seu próprio advogado sugeriu que ele aceitasse os termos do divórcio e seguisse em frente antes que a situação piorasse ainda mais. Enquanto isso, no trabalho, algo inesperado aconteceu. Em vez de Laura ser marginalizada, ela começou a receber apoio. Outras funcionárias se aproximaram, algumas compartilhando suas próprias histórias de relacionamentos abusivos ou traições. A vulnerabilidade que ela havia exposto criou conexões genuínas. E seu trabalho no projeto continuava impecável, provando que suas emoções pessoais não afetavam sua competência profissional. Foi em uma terça-feira, 3 semanas após o início da tempestade midiática, que João a chamou para uma reunião. Quando Laura entrou na sala de conferências, ficou surpresa ao ver não apenas João, mas toda a diretoria da empresa presente. Laura, sente-se, por favor, João disse, a voz formal, mas os olhos gentis. Ela se sentou, o coração acelerado, sem saber o que esperar. Chamamos você aqui para fazer um anúncio oficial. Um dos diretores começou. O projeto que você tem liderado excedeu todas as expectativas. Sua dedicação, criatividade e liderança foram fundamentais para o sucesso que estamos vendo. João continuou. Por isso, gostaríamos de oferecer a você uma promoção. Você será a nova gerente de projetos digitais, com uma equipe própria e autonomia para desenvolver novas iniciativas. Laura ficou sem palavras. Uma promoção. No meio de todo aquele caos, eles estavam reconhecendo seu trabalho. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. João sorriu. Eu aceito, ela disse, a voz emocionada. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Você merece, Laura. E esperamos que continue nos surpreendendo. Após a reunião, quando todos saíram, João ficou para trás. Eles se olharam por um longo momento e então ele sorriu. Você conseguiu. Nós conseguimos, ela corrigiu. Eu tenho mais uma coisa, ele disse, a voz um pouco hesitante. Existe um evento beneficente na sexta-feira, um jantar de gala que a empresa patrocina todos os anos. Eu sempre vou sozinho, mas gostaria que você fosse comigo, oficialmente, como minha acompanhante. Laura entendeu o peso daquilo. Seria a primeira aparição pública deles como casal desde o escândalo. Seria uma declaração clara de que não estavam se escondendo mais. Eu adoraria, ela respondeu. Na sexta-feira à noite, Laura estava nervosa, mas determinada. Camila havia ajudado a escolher um vestido longo vermelho, elegante e sofisticado. Quando João a buscou, vestindo um smoking impecável, ela sentiu borboletas no estômago como uma adolescente. O evento era grandioso. Centenas de pessoas da elite empresarial de São Paulo, todos elegantemente vestidos, circulando com taças de champanhe. Quando Laura e João entraram juntos, houve um momento perceptível de silêncio. Todos os olhares se voltaram para eles. João segurou a mão dela firmemente e a conduziu pela sala com a cabeça erguida. Cumprimentou colegas, apresentou Laura, não como sua funcionária, mas como sua companheira. E em cada apresentação, havia orgulho em sua voz. Durante o jantar, sentados à mesa principal, João fez um brinde. Levantou-se com a taça na mão e olhou ao redor da sala. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todos pela presença e pelo apoio às causas beneficentes que esta noite representa. E também para apresentar formalmente alguém muito especial. Laura tem sido não apenas uma profissional excepcional em nossa empresa, mas também alguém
que me ensinou o valor da coragem e da autenticidade. Estou honrado de tê-la ao meu lado, tanto profissional quanto pessoalmente. A sala ficou em silêncio por um segundo. Então alguém começou a aplaudir e outro. E logo toda a sala estava aplaudindo. Laura sentiu lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade, de alívio, de vitória. Quando o evento terminou e eles saíram para o carro, Laura finalmente deixou as lágrimas caírem. João a abraçou ali mesmo no estacionamento, sob as luzes da cidade. Você foi incrível, ele sussurrou. Nós fomos incríveis, ela corrigiu rindo entre as lágrimas. 3 meses depois, o divórcio de Laura foi finalizado. Rafael desistiu de todas as suas exigências absurdas e assinou os papéis sem mais drama. Marcela o havia deixado também, ao descobrir sobre as outras mulheres, e ele se viu sozinho com suas próprias mentiras. Laura, por outro lado, florescia. Seu novo cargo a desafiava de formas que ela nunca imaginou, mas se sentia mais capaz do que nunca. Mudou-se do apartamento da mãe para um lugar próprio, um loft moderno na Vila Madalena que ela mesma decorou. Dona Teresa visitava sempre e Camila praticamente morava lá nos finais de semana. E João se tornou uma presença constante em sua vida. Eles ainda eram cuidadosos no escritório, mantendo o profissionalismo durante o expediente. Mas fora dali, construíam algo sólido. Ele conheceu Dona Teresa oficialmente, jantou com elas dezenas de vezes, conquistou o coração da mãe de Laura com sua gentileza genuína. E Laura conheceu a família dele, que inicialmente receosa, acabou a aceitando ao ver como o filho finalmente parecia completo. 1 ano depois daquela lua de mel desastrosa que havia mudado tudo, Laura estava de volta à praia. Mas desta vez era diferente. Era uma casa alugada, simples mas charmosa, com João ao seu lado. Eles caminhavam pela areia ao pôr do sol, de mãos dadas, em silêncio confortável. Você se arrepende de alguma coisa? João perguntou de repente. Laura pensou por um momento. Ela se arrependia de ter se casado com Rafael. Talvez. Mas aquilo a havia levado até ali, até aquele momento, até aquela pessoa ao seu lado. Não, ela respondeu honestamente, porque tudo o que passei me trouxe até você. Me trouxe até a pessoa que eu me tornei. E eu gosto dessa pessoa. Ele sorriu e a puxou para um abraço. Eu também gosto muito dessa pessoa. E ali, com o som das ondas e o calor do abraço dele, Laura finalmente sentiu paz. Não era o final de conto de fadas que ela havia imaginado quando criança. Era melhor. Era real. Era construído sobre verdade, respeito e amor genuíno. Era imperfeito e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela havia começado aquela jornada com o coração partido e vergonha devastadora. E terminava com força, dignidade e um amor que não precisava de máscaras. Rafael havia tentado quebrar ela, mas apenas quebrou a versão frágil e assustada que ela costumava ser. O que nasceu das cinzas era uma mulher que sabia seu próprio valor, que não tinha medo de ser vulnerável e que havia encontrado alguém que a via exatamente como ela era e a amava por isso. Meses depois, em uma noite tranquila, João a levou de volta à casa de campo nas montanhas. Preparou um jantar especial, acendeu, a lareira colocou uma música suave. E quando se sentaram na varanda sob as estrelas, ele pegou a mão dela. Laura, quando você enviou aquele áudio por engano, você virou minha vida de cabeça para baixo. Me mostrou que eu estava vivendo uma existência vazia, escondido atrás de trabalho e responsabilidades. Você me ensinou a sentir de novo. E eu te amo. Amo sua força, sua vulnerabilidade, sua capacidade de se reerguer. Amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Você quer passar o resto da vida descobrindo o que mais podemos nos ensinar? Laura olhou para o homem à sua frente, o homem que a havia visto em seu pior momento e escolhido ficar, o homem que a havia defendido quando ela mais precisou, o homem que havia se aberto para ela quando todos os outros viam apenas uma fachada fria. E com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso que iluminava toda a sua face, ela respondeu: sim, 1000 vezes sim.
A vida de Laura não foi perfeita daquele ponto em diante. Ainda havia desafios, dificuldades, momentos duros, mas ela os enfrentava com a certeza de que não estava sozinha e que às vezes os erros mais devastadores podem nos levar aos acertos mais surpreendentes. Aquele áudio enviado por engano não foi um erro, afinal. Foi o universo conspirando para colocá-la no caminho certo. E ela finalmente estava em casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Laura e João Henrique tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou nessa história. Foi a traição na lua de mel? A coragem de Laura ao expor a verdade? Ou o amor inesperado que nasceu de um erro? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, as reviravoltas do destino e a força que existe dentro de cada um de nós. Te esperamos no próximo episódio, onde uma nova história vai tocar seu coração. Até breve.